Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre que estive com você e em conferências e tal, percebo que há uma ênfase no seu ministério, e não só na sua pregação, mas a sua vida prega isso, né? Que é incentivar as pessoas à intelectualidade, incentivar as pessoas a irem mais fundo, a estudarem mais. Como é que isso foi despertado na sua vida? E por que você dá essa ênfase em relação, principalmente à igreja, né? Aos Sim. jovens da igreja a irem mais fundo? Muitas coisas. É um conjunto, acho que, de razões, Douglas. A sua casa. Sim, minha casa. A minha casa te levou a isso? Me levou a isso. Um primeiro componente, né? Eu fui criado com letras. Eu fui alfabetizado pela minha mãe em casa. Então, com 4, 5 anos, eu já sabia ler. Fui alfabetizado pela minha mãe e eu lia sempre a Bíblia. Mas lia a Bíblia. Eu ficava vendo os mapas da Bíblia. Eu ficava vendo a saída de Israel, do Egito, até... Eu ficava brincando com os mapas das 12 tribos. Dan, Manassés, aqui, a outra tribo e tal. Então, assim, meu pai sempre foi assinante dos jornais. Então, eu fazia jornais. Eu tenho eles guardados. Eu fazia os jornais, eu inventava... Meu jornal chamava Folha da Cidade. Depois eu fui inventando o concorrente do meu próprio jornal, entendeu? Que era o Diarião. Aí eu ia inventando os jornais. Então eu fui criado numa casa com muito estímulo. Meu pai, eu lembro, eu era menino, meu pai pegava o carro, me levou pro Museu do Ipiranga. Depois me levava pra Santos, pro Forte de Santos. Eu ia muito pro MASP. A questão da cultura sempre foi muito presente. Então a minha família, meus pais, eles sempre... Meus pais muito simples, a minha família, né? Eu não tenho berço de ouro, mas eu tive um berço de oração, um berço de... Meu bisavô, ele era semi-alfabetizado, meu bisavô Anísio, né? A família conta que ele ia pregar. Às vezes tinha palavra que ele não conseguia ler, ele pulava e continuava lendo o texto. Mas era um cara cheio de Deus. Então, mas o meu pai e minha mãe, eles fizeram muito esforço para que eu fosse além nisso, né? Com muita luta. Então, infelizmente no Brasil, o Brasil é um povo com uma cultura muito rasa, que lê pouco, né? Aqui na América Latina, mesmo o Chile, os argentinos leem muito mais que o povo brasileiro. Então o povo brasileiro, ele parece que gosta às vezes de se nivelar por baixo. Eu sou totalmente contra, Douglas, o eruditismo, a erudição pela erudição. Eu acho isso uma bobagem, né? Mesmo porque eu percebo do quão simples você fala. Não é isso. Eu tenho, na verdade, repugnância, aversão. A pessoa, o cara fica... uma fala empolada. Isso é gnosticismo, né? O que é o gnosticismo? É alguém querer falar de uma linguagem cifrada, tipo, eu tenho um conhecimento que você não tem. Isso é ridículo, isso não tem nada a ver com o evangelho, né? Jesus, ele falava de um modo simples. Paulo falava de um modo simples. Quando precisava, Paulo, ele subia o tom, mas é só você ler, né? Agora, isso não significa, né? O fato de nós não concordarmos e ser um pecado esse eruditismo que humilha, que é snob, que é soberbo, que é arrogante, isso não anula o fato que nós precisamos aprender. O culto é racional. Jesus falou que nós temos que ensinar, né? A didática, a didaclesia é uma das ênfases prioritárias da igreja, o ensino dos apóstolos. Sim. Então o evangelho, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Nós já tivemos no passado uma conversa só sobre isso, 4 vídeos sobre fé inteligente. Então eu acredito muito nisso, que a gente... Porque você vê assim, Douglas, vamos mudar o Brasil. O cara não sabe nem o que é o Brasil. Ele acha que o Brasil é uma discussão política. Cara, o Brasil é uma maravilha. O Brasil tem uma tradição cultural. O Brasil tem uma tradição científica. Vital Brasil, que é o pioneiro do Instituto Butantan, era presbiteriano, né? Glauber Rocha, ele foi batizado na igreja presbiteriana, um dos maiores cineastas brasileiros, né? Você pega o ministro Vilas Boas, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o nome, Douglas, do prédio da Faculdade de Direito da UFMG. Foi diácono, professor de escola dominical da Igreja Batista da Lagoinha. Então, quer dizer, aí você vê, o pessoal, vamos mudar o Brasil, não conhece a própria tradição, não conhece a própria herança cultural. Que Brasil que você está querendo? É também uma arrogância. Nós temos que ser humildes, entender que vieram pessoas que trabalharam a cultura, os esportes. O que esse país é hoje, né? Porque o Brasil saiu do nada, Douglas, no século XIX,
no início do século XXI, entre as maiores potências econômicas do mundo, maiores produtor de comida do mundo é o Brasil. Nós hoje somos como José no Egito, quando não tinha comida nos outros lugares. Então, o Brasil produz só a China, né? Equipara com o Brasil em alguns alimentos. Então, como que tem gente morrendo de fome no Brasil? O Brasil é o país que mais tem água potável do planeta Terra. Como que tem gente morrendo de sede no Brasil? Então, o Brasil, ele está aquém do que ele pode fazer. E a igreja brasileira, especialmente agora a comunidade evangélica, que a gente faz parte, está integrado, está muito aquém do que ela poderia fazer. Então, existem até mesmo aspectos da missão que são impossíveis, biblicamente, de ser realizados, se nós não tivermos preparo. O que adianta? Tá aí, tem um monte de gente com título, se fala que é evangélico, em posições altamente estratégias do Brasil e não tem nada pra dizer, não tem projeto, não entende o que tá falando, não tem dado, não tem estatística, não sabe de onde veio, pra onde vai. Jesus era o contrário. Sei de onde vim e pra onde vou. Então, não tem como ser uma conversa adulta, madura, séria, sem estudar. Tem que, entendeu? Não é eruditismo, mas não tem como. Não é passe de mágica. Vamos agora fazer um passe de mágica. Aí não é evangelho. Meus sogros estavam assistiram, se não me engano, nesse final de semana, o Netflix está anunciando lá um filme de Paulo, né? Não é nem um filme novo, mas fala a história de Paulo e tal. E aí ela me fez essa pergunta. Falou, por que há um destaque tão grande para Paulo? Né? E até em relação até aos outros discípulos, aos outros apóstolos, né? Por que tem tanta carta dele, a gente tem tanta informação dele? E eu acredito que a resposta seja essa, né? Ele estava ferramentado, né? Uma das passagens onde isso fica evidente é Atos 17, porque em Atenas, o apóstolo Paulo, ele transita em 4 ambientes muito diferentes, com habilidade nos 4 ambientes. Primeiro na sinagoga, mas ele fala na sinagoga para quem tem fala hebraica e para quem tem fala grega. Isso é muito difícil, porque em Atos 6 a igreja dividiu. O diaconato nasce grega, né? Porque as viúvas de fala grega eram preteridas na distribuição de alimentos. Então, Paulo, primeiro, ele sabia falar as línguas diferentes da sinagoga. Aí ele vai pro segundo campo, que é a praça. Na praça tá todo mundo. Então, ele fala de um jeito na sinagoga, ele tá revoltado com a idolatria, lá ele tá entre irmãos e revoltado. Na praça já é diferente, mas ele tá lá falando alguma coisa. Aí, o que esse tagarela tá falando? Tiram ele da praça, que tá todo mundo, e vai falar com os filósofos. E, novamente, ele consegue falar com estoicos e epicureus. Uau. Ele consegue dialogar nas grandes correntes filosóficas do tempo dele. Então, ele fala nas línguas da sinagoga, ele fala na praça, ele fala agora na linguagem filosófica estoica e com epicureus. É legal que especifica. E aí, não, ele falou demais. Aí ele vai falar no Areópago, que era uma instância política, era onde ficava o Conselho de Atenas, né? Onde ficavam os mais velhos, era o Conselho Político de Atenas. Aliás, é daí que vem a palavra eclesia, igreja, né? Porque Atenas tinha várias entidades de decisão política. A Bulé, que era dia a dia, o Areópago, que era o Conselho Superior da cidade, e a Eclesia era a Assembleia Geral da Democracia. E aí a igreja até usa essa palavra. O que é a igreja? É a Assembleia de Cristo, é a Assembleia onde Jesus chamou os salvos. Então Paulo agora está falando no Areópago, e no Areópago ele faz um discurso para todos, tanto é que ele começa atenienses. Agora ele está falando para Atenas. Eu não estou falando sinagoga, eu não estou falando pessoal da praça, eu não estou falando filósofos, eu estou falando para a cidade. E aí ele vai, quer dizer, é a mesma mensagem do início. Ele tá indignado com a idolatria. Só que agora ele fala, eu estava vendo os deuses de vocês. Que interessante. Inclusive tem o Deus desconhecido. É esse que eu vou falar. Então, a estratégia dele mudava. Então, não é à toa, né? O apóstolo Paulo, ele é elogiado até mesmo por Pedro. Na segunda carta, Pedro fala, é uma das passagens que eu acho mais engraçada da Bíblia. Porque ele fala assim, gente, Paulo escreve coisa difícil de entender. Nem Pedro entendia o que Paulo escrevia, porque Pedro era o pescador, Pedro era muito simples. E Pedro viveu com Jesus, e Pedro, quando estava no Sinédrio em Atos, o Sinédrio fala assim, olha, tem 2 coisas esse cara. Primeiro, eles são iletrados. Não havia dúvida que Pedro e João eram iletrados. E segundo, mas eles estiveram com Jesus. Esses caras, eles viram Jesus. Então, quer dizer, Pedro era iletrado, sabedoria aí. Mas ele tinha Jesus e ele fala, Paulo escreve coisas difíceis de entender com a sabedoria que Deus lhe deu, mas ele é um cara de Deus. Os de fora distorcem o que Paulo fala. Então, ele fala realmente, o apóstolo Paulo ele foi alguém ferramentado. Ele conta um pouco sobre essa formação dele.
Ele fala, eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu tive uma formação no farisaísmo. Ele fala, na minha idade, ele é até ousado, ele fala, ninguém se comparava comigo no farisaísmo, no zelo. Eu era o melhor da classe, é isso que ele tá falando. Então tem coisas na vida, Douglas, que não tem como a gente fazer. E essa questão do estímulo e do incentivo aos jovens, eu acho que parte muito disso. Muitos pensam, o jargão, né? Crenças limitantes, né? Eu nunca vou estudar. Ele não entende nem o valor disso, porque ele vem de um background, né? Tão sofrido. Para pensar, Douglas. O Brasil, metade das pessoas não tem saneamento básico. São 100 milhões de brasileiros que não tem água tratada, potável, de acordo com o Instituto Trata Brasil, com a GO Associados, né? O Instituto de Pesquisa do Gessner Oliveira, da FGV. Então, até mesmo pra gente resolver esse problema da educação, como é que o cara vai estudar? Ele não tem luz, ele não tem. Então o Brasil precisa de inteligência sanitária. O Brasil precisa de várias inteligências que faltam pro nosso Brasil. E a igreja, ela tem essa responsabilidade também. Sim. Sabe, de amar, de falar pro jovem, olha, você pode estudar, você pode... Tem uma frase que eu gosto de falar nas mensagens quando eu falo com os jovens, que é assim, você pode trazer o primeiro diploma de mestre, de doutor, o primeiro título universitário da tua família. Sim. E Douglas, em 20 anos pregando para jovens, eu fico tão feliz. Essa é uma das coisas que mais me deixa feliz na Terra. É quando eu recebo um e-mail, uma mensagem, uma ligação de um jovem, nesses 20 anos, que fala, pastor, eu vi aquela mensagem, tá aqui o meu diploma. Uau. Muitos até colocam agradecimento no diploma. Quero agradecer ao pastor Davi Lago e tal. E aí eu choro, aí me convida pra pregar na formatura dessa pessoa. Então, assim, é por isso que, de ver também esse fruto, igual você falou, eu não deixo de falar. Sua vida prega isso. Eu não deixo de falar, porque eu sei que isso tem transformado a vida de jovens. E é isso, quanto mais a gente... Nós não temos que ter medo de ciência. Foi o protestantismo que inventou a ciência moderna. Nós que criamos a ciência moderna. Sem exceção, os principais ramos da ciência moderna não foram cristãos, foram cristãos protestantes que criaram. Quem desenhou a sociedade tolerante foi Locke. Foi John Locke, um protestante que no segundo tratado do governo... Então, quem pensou uma estrutura, um desenho institucional que cabe diversas vozes foram... Então, quando nós, evangélicos hoje, somos mais parecidos com fanáticos, não queremos estudar, não estamos nem aí... A pessoa, Douglas, bota fogo no local de culto de uma religião afro, de matriz afro. Bota fogo. Imagine se botassem fogo na Jesus Cop Family, na Assembleia de Deus de Bragança Paulista do pastor. Imagine se alguém atiçasse fogo na minha igreja, a primeira igreja batista de São Paulo. Como que seria a nossa reação? Sabe qual que é a reação? Nenhuma. Os pastores não estão nem aí. Então, são dois pesos e duas medidas. Sim. A Bíblia condena a acepção de pessoas, é um pecado. Tiago 2 fala assim, olha... Se entrar uma pessoa bem vestida na igreja e você pedir pro pobre, senta no chão ali atrás e bota ele, Deus está vendo isso e vai ter o juízo. Tiago conecta a atitude no culto de acepção de pessoas com o juízo de Deus, de um modo direto. E vai dizer lá, Levítico 19:18, porque essa é a lei do reino. Ame o teu próximo como a si mesmo. Todo mundo fala do reino, o reino de Deus, as esferas do reino, o reino. Mas qual que é a lei do reino? É amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo isso está interligado. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho... e não negar a Bíblia, negar a própria tradição evangélica. Então o cara fica falando que é evangélico, não tem nada de evangélico. É uma coisa nominal, é uma coisa da boca para fora. Está completamente descolado da tradição protestante. Então... É um pouco disso, um pouco de um suave desabafo com você que é meu irmão. Muito bom. Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, a gente ser mais de boa, mais leve, ler. Ninguém vai entender tudo, mas alguma coisa a gente pode entender. Sim. Alguma coisa a gente pode aprender, alguma coisa a gente pode contribuir.